Bom dia a todos, senhoras e senhores. Quero iniciar esse nosso painel muito interessante, agradecendo à Única pela oportunidade de participar dele. E seguramente recebi esse honroso convite da Única por causa de uma vida inteira dedicada ao tema de abertura de mercados para o etanol brasileiro. Ontem à noite, o presidente Lula, ao receber homenagem, fez uma referência ao fato de que levei para o governo o tema de agroenergia. De fato, como todos sabem, criei no Ministério da Agricultura uma Secretaria de Agroenergia, que é hoje gerenciada pelo Dr. Manuel Bertoni, e também criei um Centro de Agroenergia da Embrapa, tentando coordenar os temas de pesquisa nessa área. Mas, naquele tempo, uma das coisas que mais me incomodava era tentar abrir o mercado. Eu acreditava muito na Ásia como um mercado importante, pelo fato do Japão não ter uma goza de petróleo, Coreia também, e a demanda ser muito grande e crescente nos países asiáticos. E fui várias vezes ao Japão, até que um dia um ministro japonês ficou com pena de mim e disse: olha, enquanto tiver só um país produzindo etanol para exportar, como é o Brasil, nós não vamos trocar nossa dependência de petróleo da OPEP por dependência de etanol de um único país. Então precisa ter mais países produzindo. Aí passei para os Estados Unidos e comecei o acordo que foi assinado em 2007, já não estava mais do governo, entre o presidente Lula e o presidente Bush, que deu origem a esse memorando de entendimento para produzir etanol nos países da América Central do Caribe. Por coincidência da história, por sorte, quando o BID inaugurou, fez o concurso internacional para montar os projetos da América Central do Caribe, nós, na Getúlio Vargas, onde já estava os candidatos, vencemos o concurso, estamos fazendo todos os projetos para a América Central do Caribe. Então, acho que a coisa evoluiu da mesma forma em que, depois de sair do governo, também trabalhei com o Jeb Bush, ex-governador da Flórida, na montagem de uma comissão hemisférica, exatamente tentando desenvolver o comércio mundial do etanol. Tenho a impressão que, por todas essas ligações do passado, que, aliás, começaram lá atrás, ainda na discussão do pró-álcool, do pagamento de cana-sacarose, em que eu estive sempre envolvido por condições profissionais, suponho que seja por isso que a Única me deu a chance de participar desse evento. Então, é um prazer muito grande estar aqui num painel com gente da maior competência possível. E eu tenho alguns avisos da na plateia antes de apresentar os nossos participantes do painel. O primeiro aviso é que todas as palestras serão em inglês, de modo que quem tiver demanda por equipamentos de som, está na hora de buscar antes que a gente comece o painel. O segundo é que não se esqueça de devolver os fones de ouvido no final da sessão. As fichas de perguntas e respostas estão entre as recepcionistas, que estarão à disposição de todos para recebê-las e trazer à mesa. Portanto, quem quiser participar com pergunta deve pedir uma ficha recepcionista e depois devolver a ela a ficha preenchida. É importante também lembrar que tem uma pesquisa de avaliação do Ethanol Summit que tem que ser preenchida e depois ser entregue num dos helpdesks ou no térreo do primeiro andar. Todas as palestras serão transmitidas ao vivo pela internet e serão disponibilizadas no site do evento nos próximos dias. Com esses avisos, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Nós temos 5 apresentadores do painel, todos de altíssimo nível, felizmente para todos nós. Nós vamos começar com a Geraldine Cutas, que trabalha ainda hoje na Única, vive na Bélgica, onde é uma assessora especial do presidente da Única para assuntos internacionais. Geraldine tem uma longa vida de trabalho nesse setor e vai ser a primeira palestrante. Depois nós vamos ouvir o Bob Dairen, que é CEO da Renewable Fuels Association dos Estados Unidos, que a gente poderia dizer que é uma espécie de Única dos Estados Unidos. Tem um outro caráter, mas o Bob também tem uma longa experiência nessa área. Em seguida, ouviremos o senhor Lutz Gudejan, que é da EPO alemã e que tem um papel relevante na promoção do etanol na Europa e, sobretudo, na Alemanha. O quarto palestrante é o senhor Álvaro Molina, que é mexicano e trabalha na usina, na companhia açucareira Los Mochis, no México, e é um especialista na atividade produtiva. E, por último, teremos o senhor Jeffrey Schotz, que é o Senior Researcher da Peterson Institute, também nos Estados Unidos.
Então, são esses os 4 participantes. Eu tenho que, por dever de ofício, por obrigação determinada pela organização do evento, de colocar uma provocação a todos os palestrantes, e vou fazê-lo muito rapidamente. Eu tenho, como disse antes, trabalhado há muitos anos no segmento do etanol, da produção de cana-de-açúcar, inclusive como produtor privado, e tenho uma convicção, que levei para o governo, quando lá estive, de que a agroenergia pode ser uma alavanca para profundas e positivas mudanças geopolíticas de caráter global. Por uma razão simples. Alimento, qualquer país pode produzir. É verdade que pode custar caro, com subsídios e alguma outra forma de proteção, que inclusive perturba a própria concorrência global. E as dificuldades na redução da rodada de Doha da OMC são a prova disso. Mas, de qualquer maneira, qualquer país é capaz de produzir alimentos. Pode custar caro, mas é capaz. A agroenergia é um pouco diferente, porque é um produto fruto de uma equação que tem 3 variáveis. A terra adequada, a planta adequada e sol. Sol o máximo possível. Ora, onde é que tem sol o máximo possível? Entre os 2 trópicos, de Capricórnio e de Câncer. E entre esses 2 trópicos estão exatamente os países da América Latina, a África subsaariana e os países mais pobres da Ásia também, de onde, por sinal, a cana-de-açúcar é originária. Então, estes países, que são exatamente os mais pobres do mundo, mas aonde também a população cresce mais em termos planetários, e a renda per capita cresce muito mais do que cresce a renda per capita dos países ricos, serão os países responsáveis pela grande produção de agroenergia em termos mundiais. Ora, isso pode representar uma mudança geopolítica sensível, além da própria mudança do paradigma agrícola em torno desses países tropicais. Em outras palavras, esses países entre os 2 trópicos podem ser aqueles que virão a produzir mais agroenergia. E aí é biocombustível, é bioeletricidade, vem também todos os produtos da área química, da alcoquímica que virão atrás disso, e podem, portanto, gerar emprego e riqueza nesta região, reequilibrando a questão geopolítica global. Esta é a minha crença, e é em torno dela que eu gostaria muito de ouvir as exposições dos nossos palestrantes, porque, como vão discutir eliminação de barreiras, sem um mercado fluido, sem nenhum jogo de palavras, sem um mercado líquido, sem jogo de palavras, entre biocombustíveis, dificilmente teremos uma commodity e um mercado realmente operando para criar essa geopolítica positiva em termos planetários. É com essa introdução que eu convido a Geraldine para fazer a sua primeira apresentação. Geraldine. Ladies and gentlemen, good morning. It's a great Com pleasure. os senhores hoje de manhã, já que todos os nossos palestrantes são estrangeiros, se me permitem, vou passar para o inglês. In English. Quando eu estava preparando para essa minha apresentação, me perguntava o que eu ia dizer neste painel que fosse diferente do que tinha sido falado na última década. Eu trabalho há muito tempo com biocombustíveis e desde que eu comecei a trabalhar nesse setor, nós sempre discutimos a globalização de etanol, mercados globais para o etanol, etc. E, portanto, eu me perguntava, quando eu estava preparando a minha apresentação, se algum progresso havia sido feito nos últimos 10 anos ou se o status quo ainda prevalecia. Na verdade, eu sou uma pessoa muito otimista e eu imediatamente pensei sobre a razão para essa evolução no mercado de etanol ao redor do mundo. Nos últimos 5 anos, o consumo total de etanol dobrou, aumentou de 56,4 bilhões de litros a quase 111 bilhões de litros. Isso é uma coisa impressionante. E, na verdade, nós estamos vendo, cada ano, cada vez mais países adotando políticas que promovem o uso ou a produção de biocombustíveis nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos também. Isso é muito encorajador, porque a concorrência no mercado de energia
não é nada perfeito. A energia renovável e os biocombustíveis, tal como etanol, precisam de políticas boas e estáveis para que se possam se desenvolver. As políticas públicas são justificadas pelas externalidades que lidam com questões como mudanças climáticas, segurança energéticas e outras. Entretanto, nem todas as políticas públicas são boas. Políticas públicas que distorcem a produção, que distorcem no comércio, claramente devem ser evitadas. Elas não permitem a expansão da produção e consumo de biocombustíveis, mas também são contrárias à opinião pública. Essas políticas públicas distorcidas promovem uma reação negativa em vários países. Um bom exemplo é o que está acontecendo nos Estados Unidos, na indústria de etanol americana. Hoje em dia, os Estados Unidos adotaram o programa de biocombustíveis mais ambicioso do mundo. Eles têm razão de ter orgulho disso. Até 2022, mais de 130 bilhões de litros de etanol serão consumidos nos Estados Unidos. Isso é um número impressionante. E essa política pública tem várias medidas que apoiam, ou seja, créditos tarifários, etc. E aqui começam os problemas, porque esses instrumentos foram indo muito além daquilo que a indústria de etanol americana precisava. E os Estados Unidos estão lidando com uma situação onde eles têm que exportar seu etanol, principalmente para a Europa, parte para o Brasil, mas principalmente para a Europa, porque eles precisam se livrar do excesso de produção do seu próprio país. E, portanto, as suas margens estão se tornando muito pequenas por causa das políticas que não se alinhavam com os objetivos. Bom, isso me lembrou daquele tempo antigamente, quando a Europa estava se livrando da produção agrícola nos mercados globais, porque tinha esses enormes excessos. E eu tenho certeza que vocês lembram das consequências disso tudo. Eles estavam se livrando dos produtores mais eficientes e estavam colocando pressão nos preços agrícolas. Felizmente, esses dias já não existem mais. Eu acredito que ninguém quer que o mercado de biocombustível veja essas distorções, como vimos o que tem acontecido com commodities agrícolas. O que o setor de etanol precisa no mundo inteiro são políticas estáveis que promovem inovação, que promovem investimentos. Nós temos que ver, nós não precisamos ver biocombustíveis como sendo um produto energético, ou seja, esses produtos devem estar incluídos no debate sobre bioenergia. Embora eu seja uma pessoa otimista, eu também preciso concordar que nem todas as notícias são boas notícias nesse mercado global de etanol. Como eu mencionei anteriormente, o consumo de etanol praticamente dobrou nos últimos 5 anos, mas se nós olharmos o comércio, esse é bastante deprimente. O comércio de etanol caiu em aproximadamente 8% nos mesmos 5 anos. Isso nada encorajador para o futuro e a aceitação de biocombustível como uma das grandes alternativas no setor de transportes. A indústria de biocombustíveis americana e europeia são protegidas por tarifas, isso acontece há muitos anos. Agora chegou a hora de abrir as fronteiras. Olha o que o Brasil fez há alguns anos. Nós eliminamos a tarifa de importação e isso não é segredo que nós estamos importando etanol dos Estados Unidos nos últimos meses. E isso é uma demonstração que o comércio livre é benéfica para todos. O Brasil precisava de etanol dos Estados Unidos, nós importamos etanol. E, obviamente, os produtores americanos ficaram muito felizes em exportar os biocombustíveis para a Europa. Então, isso pode ser altamente benéfico. Eu penso que, no caso dos Estados Unidos, nós nunca tivemos tão perto em ver uma mudança